nós, povo negro, nós quilombolas, sermos o segundo movimento social do Brasil, porque, primeiro, nós temos que reconhecer que são os povos originários que já estavam aqui quando os portugueses invadiram esse território. Nós fazemos movimento negro ou movimento social desde então. E o que é um movimento social? Se não a luta por direito. Então, porém, só a Constituição de 1988 ela traz ela faz esse reconhecimento. É bom, eu gosto sempre de lembrar que não foi à toa, não foi uma coincidência, porque como seguidora e como admiradora, leitora, aluna do mestre bispo, não há coincidência e sim confluência. O que aconteceu para que existisse o reconhecimento da Constituição de 1988 foi a força do movimento negro. Foi o movimento negro que, historicamente, lutava e continua lutando pela garantia de direitos. Por quê? Porque em outros momentos, em outras legislações, assim como Lei de Terra, Estatuto da Terra, todas essas leis, eu estou citando essas porque elas são as mais fortes, eu diria assim, na negação de direito, essas populações, principalmente no Estatuto da Terra, que traz avanços significativos para outros sujeitos do campo, desconheceu e ignorou a presença do que o IBGE hoje atesta como quase 6 mil quilombos. Nós, da CONAC, temos certeza que somos muito mais. O racismo se encosta, se fortalece também dos números. O Brasil faz censo há 152 anos. E só em 2022 traz os sujeitos quilombola, trouxe o quesito raça-cor anteriormente e quilombola somente em 2022. Então, isso para demonstrar que o que nós estamos chamando aqui da necessidade, olhando para este novo instrumento, que é o PNE, que agora, formalizado no Congresso, ele vai caminhar pelas vias legais até chegar à sua aprovação, a gente tem muitos desafios. Mas a gente também tem desafios junto nas esferas mais próximas da gente. Na questão das comunidades quilombolas, a gente, o povo negro, em 1995, realizou a marcha do 300 anos de Zumbi dos Palmares. Vejam, a marcha aconteceu no momento em que nem a LDB havia sido aprovada, a nova LDB. E o movimento negro, junto de todas as suas perspectivas, apresentou propostas que não precisariam que a LDB tivesse sido alterada em 2003 e 2008. 2003 pela 10.679 e 2008 pela 11.645, não precisaria se o Congresso tivesse escutado o que o movimento negro disse no dia 20 de novembro de 1995. Então, eu estou trazendo esses flashes, dessas datas, para a gente perceber como essa questão é estrutural. Quando eu escuto uma pessoa dizer, não, o racismo não é estrutural, eu fico pensando, gente, mas o que é estrutural na sua vida? Não é o que estrutura, né? Quando a gente vai fazer uma casa, o que a gente coloca para estruturar? Não são as colunas, né? Não é toda uma ferramenta, toda uma estratégia de segurança para que a casa segure em pé. O racismo, a nossa sociedade, ela se pauta exatamente nesses argumentos, nessas ferramentas, nessas engenharias, diria assim, para manter esse racismo que diminui pessoas. Então, eu acho que essa é uma primeira abordagem. Com a mudança na LDB em 2003, nós, das comunidades quilombolas, também ficamos lá invisibilizados. E é a conferência de 2010, o PNE, que ainda está em vigor, que traz, que a conferência, a CONAI, aprova as diretrizes para a educação na sua resolução final, aprova duas grandes conquistas por
a aprovação da educação escolar quilombola como modalidade de ensino. Esse é um avanço. Nessa mesma conferência, a CONAI disse que as universidades iriam fazer cursos para formar professores para esta modalidade. Se nós já temos professores, licenciaturas para formar professores para a educação no campo, que é uma modalidade importante da educação brasileira, o Estado, por meio das universidades, faria também essa formação, o que não aconteceu. Nós chegamos em 2023 com apenas uma licenciatura numa universidade estadual no Maranhão. Hoje, com o Papo Equidade, e isso só foi possível pela mudança e pela garantia da democracia, o Papo Equidade vai iniciar, já começou, 25 licenciaturas de formação para a educação escolar quilombola, com aí talvez uma dezena de cursos de aperfeiçoamento. Mas tudo isso de começo de 2023 para cá. Então, nós estamos num atraso muito grande nessa questão. E o PNE, o novo PNE, que foi também um debate muito importante, de que ele traz algumas questões que carece da gente olhar. Então, acho que a gente tem aí um cenário hoje que a gente pode olhar e saber que as comunidades quilombolas, segundo o IBGE, são quase 6.000, que elas estão em 30% dos municípios, ou seja, dos mais de 5.000 municípios, os quilombos estão em 1.700 municípios, que nós somos subestimados um potencial de 1.300.000 pessoas, mas nós acreditamos que somos muito mais, 4, 5 vezes mais que isso. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que só vieram 1.300.000? Aí eu vou e respondo, olha, se você vive toda a sua vida e que a escola não conta a sua história, a escola, quando conta a sua história, conta de forma estereotipada, diminuindo a importância, não fala das lutas. Esses dias eu fiquei sabendo, fui no evento na Bahia, então assim, o professor falou que a revolta dos malês é estudada no Moçambique muito mais do que aqui no Brasil. Isso demonstra esse nosso apagamento, essa tentativa que a educação tem de apagar a história de resistência e falar da escravidão enquanto condição de um ser, e não as estratégias que fizeram com que essa escravidão tivesse tido fim, embora a gente tenha vários questionamentos, e o que a gente venceu não foi por meio de lei de Princesa Isabel, mas foi pela luta dos negros, das negras do nosso país. Bom, então, nós chegamos, então, depois da Constituição, ao segundo Plano Nacional de Educação, em que a temática das relações raciais, étnico-raciais, elas se fortalecem. Uma porque a LDB de 96 é alterada em 2003, em 2010 há uma conferência. E a conferência aprova as diretrizes da educação escolar quilombola e em 2023, em 2024, a nova conferência estabelece aí o novo plano, que é sobre ele que eu tenho alguns 5 minutos apenas para me dedicar a fazer algumas reflexões. Quais são as questões que me parecem estar por trás, ou à frente, ou do lado, ou imbricadas nessa questão que a gente pode apontar aqui como desafio? Primeiro, a gente reconhecer que o Plano Nacional da Educação, ele existe, ele opera nas 3 dimensões. Ele é no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. Se nós pensarmos nisso, tem quilombo identificado em 24 estados da federação. E tem quilombos identificados em 1.700 municípios. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio que a gente começa a ter um desafio aí, frente a esse novo PNE. Essa luta para que o PNE, pelo menos, não seja esvaziado do que saiu da conferência da UVACIP
porque a gente tem algumas críticas, mas não há como a gente negar que houve avanço no PNE 2014, 2024 e 2024 a 34, tem avanços. Um deles, por exemplo, é a gente ter conseguido criar uma estratégia, um objetivo específico com várias metas para a educação escolar indígena, do campo e educação escolar quilombola. Eu acho que esse é um avanço. E aí, aqui, nesse objetivo, ele se desdobra em pelo menos 17 estratégias, que não vai dar para eu falar dessa meta. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente vai conseguir enxergar no PNE agora, Dalvaci, a gente vai conseguir enxergar essa meta que ela pode ser monitorada e mensurada, né? Que eu acho que essa é uma questão importante. E uma outra questão que eu queria chamar a atenção é que a gente não pode olhar o PNE, o novo PNE, sem olhar os dados do censo do IBGE que eu acabei de mencionar e sem olhar os dados do censo escolar. São os dados do censo escolar que terão que servir de referência para a gente pensar, por exemplo, numa estratégia que diz o seguinte: ampliar a oferta das vagas em creches na modalidade de educação escolar indígena e quilombolas em pelo menos 50%. Né? Então, no campo, menos um terço da cobertura de creche, 50% na modalidade de educação escolar quilombola. Quando a gente vai para a realidade, Andréia, são poucos quilombos que completam a educação básica em seu território. Eu tenho uma felicidade de ser de um quilombo que a gente agora, recente, a gente conseguiu botar creche. Então, a gente tem a creche, anos iniciais, anos finais e o ensino médio. Eu disse agora, na celebração da inauguração, que nós queremos agora a universidade. Mas isso, Dalvaci, é muito pouco, menos de 3% dos quilombos brasileiros, das escolas quilombolas, oferecem o ensino médio. Então, os nossos meninos são convidados, para não dizer expulsos, do seu território para buscar o ensino médio. E nós, quilombolas, somos a maior distância entre os anos finais e o ensino médio. Consequentemente, teremos também uma grande distância no ensino superior. E que eu acho que aí a gente tem um salto que, embora alguns digam que não, nós da CONAC vamos continuar dizendo que sim, que é ter incluído a categoria quilombola na nova lei de cotas, de ações afirmativas de cota no ensino superior. Por mais que tenham umas pessoas que dizem, não foi, porque as universidades já tinham. Não, nem todas. E nós do Nordeste somos muito atrasados, estamos muito atrasados nas estratégias de inclusão dos quilombolas no ensino superior antes da lei de cotas. A gente vai ver avanço muito mais no norte do Brasil, no estado como o estado do Pará, do que mesmo aqui no Nordeste, que nós somos cerca de 60% das comunidades quilombolas do Brasil. Então, assim, o PNE, Dalvaci, vai lidar com todo esse caldeirão de coisas que eu botei aqui e que, obviamente, não vou ter tempo suficiente para desenvolver num período de 10 a 15 minutos, mas eu só queria dizer que eu reconheço que o PNE ele trouxe avanços porque ele nomeia os sujeitos. Eu acho que essa questão de nomear, criar metas, estabelecer metas é importante para o processo de monitoramento, de avaliação e de disputa mesmo, né? Mas se a gente olha para os dados do censo escolar, as escolas quilombolas são as que não têm quadra coberta, são as que não têm sala de leitura, são as que os professores, 70%, aqui não é do censo escolar, não, isso é uma pesquisa do Coletivo Nacional da Educação, cerca de quase 70% dos professores trabalham em sistema precarizado. Então, isso reflete também na implementação da política. Não tem como você ter um contrato que, se você fizer uma cara feia, o prefeito ou o governador para seu contrato, não renova e troca de pessoas nas comunidades quilombolas como troca de roupa. Nós, da CONAC, somos radicalmente contra. Nós queremos que as comunidades, os professores das comunidades
mesma especialidade, formado na comunidade, por esse esforço dos quilombolas, e o prefeito vai lá e põe uma pessoa da cidade que chega e dá aula já com a mototáxi parada na porta, que não dá tempo ele conhecer sequer, eu não lembro nem do nome do aluno, muito menos participar da reunião da associação, muito menos conversar com uma pessoa mais velha. E a educação escolar quilombola, ela tem princípios como modalidade de ensino. E um dos princípios dela é a memória. E um dos princípios dela é a memória, é a territorialidade, são os modos de organização, são as reminiscências, são as formas desses grupos se organizarem. E, então, não há como fazer educação escolar quilombola nesse formato. E isso tem um reflexo direto. E o PNE é, sem dúvida, o nosso grande palco de disputa daqui para frente, para que ele, pelo menos, seja aprovado nas 3 instâncias, no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nos municípios, sem tanto esvaziamento, que esse aqui é nosso grande medo, é que os nossos adversários, os racistas de plantão, e que estão nas câmaras em grande volume, possam atacar esse PNE construído a duras penas e com tanto esforço e com tanta disputa, mas também com tantas dores, como foram os quilombolas nas conferências estaduais, para garantir o que se garantiu chegar na Conferência Nacional. Eu fico por aqui, porque eu acho que eu já passei meus 15 minutos, mas eu agradeço imensamente. Esse é um tema que não dá para falar em 15 minutos. A gente é desafiado a jogar um monte de coisa que as pessoas que estão nos assistindo agora, que vão assistir depois, mas acho que a gente aguça a curiosidade para as pessoas irem atrás dessas questões e se inteirarem mais e compreenderem que uma sociedade ou uma perspectiva de educação antirracista não se faz apenas com os esforços da população negra, se faz com os esforços da sociedade, com a reconstrução das instituições. As instituições, elas não existem sem as pessoas, elas existem com as pessoas. E as pessoas, na sua condição de racista, de machista, de homofóbico, elas reproduzem isso nas instituições. Então, nós precisamos, então, olhar para dentro dessas instituições, e eu não consigo enxergar uma outra forma que não seja por meio da educação.